Eleitoral 2018. De imediato, já convido o professor Dr. Luiz Antônio Bogo Chies, coordenador do GITEP, para fazer a sua pergunta, que irá abordar o tema Sistema Prisional no contexto do Estado do Rio Grande do Sul. Senhora candidata e senhores candidatos, o sistema prisional gaúcho está em colapso. O pelotense, assim como o regional, vamos focar na 5ª região penitenciária, também, com todos os estabelecimentos lotados acima das suas capacidades. Chegamos a ter, em maio de 2018, uma taxa de ocupação de 325% no Presídio Regional de Pelotas. Quais são as propostas da sua candidatura para o enfrentamento da questão penitenciária e como Pelotas e região se incluem nessas propostas? Candidato Catarina Palladini, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Bom, agradeço a pergunta, professor. De fato, esse problema da superlotação e também a dinâmica da ressocialização, ela há muito tempo não acontece. Quando fui seu aluno aqui nessa casa, nós já debatimos uma circunstância e naquela época ainda não tinha a dinâmica das facções que hoje ganham a nossa cidade e ganham o nosso Estado. Desde a lei de 2006, que remodelou a dinâmica de tráfico de drogas, a grande parcela da nossa juventude, a grande número de nossos jovens hoje, em virtude da escassez de mão de obra, de oportunidades, acabam sendo cooptados pelo crime organizado e, na sua ampla maioria, a gente vive enxugando gelo. Não tem casa prisional, o Estado encalacrado, e se não for de forma criativa e reverente, nós não conseguimos produzir as condições que dão guarida, que dão condição de ampliar as dinâmicas das casas prisionais. Recentemente, o governo do Estado, ainda no final de 2017, aprovou um projeto de lei junto à Assembleia que deu condição de fazer PPPs, parceria público-privada, e que ampliou, exemplo disso em Bento Gonçalves, tirando os presídios de dentro do centro da cidade, às margens da BR, numa condição geográfica mais favorável, que permita segurança para a sociedade, para também o indivíduo que cumpre a pena, como também quem trabalha. Nós aqui em Pelotas temos uma necessidade muito grande, temos as nossas facções que atuam aqui, como já foi mencionado, a nossa dinâmica, a nossa demanda prisional, ela é muito grande, e nós temos que parar de enxugar gelo. Quando eu falo de enxugar gelo, é criar condições que possam ressocializar. Aqui no município de Pelotas já foi criado, e tem uma relação de política muito interessante da Comissão de Segurança e Serviços Públicos com o município de Pelotas e também com o governo do Estado na dinâmica de ressocialização de mão de obra prisional e muito dos prédios públicos aqui do município. Postos de saúde, creches que são recuperadas. Se eu não me engano, exatamente, são 134, está aqui o secretário Luiz Eduardo Longaray, 134 apenados que pagam sua pena, atenuam a prestação de sua pena, retribuindo, devolvendo à sociedade esse serviço. Eu penso, e obviamente a gente está aprimorando e melhorando essas condições, que temos que trabalhar uma dinâmica de qualificação nesse período em que esses atores, esses indivíduos, cumprem as suas penas numa perspectiva de, quando devolver à sociedade, estes mesmos possam ter uma alternativa de renda para se viabilizar. Porque o sistema penitenciário em nosso Estado e nosso país, Pelotas, Rio Grande do Sul, não é uma ilha, infelizmente não ressocializa, aprimora e faz com que todos nós aqui, até porque a nossa sociedade, ela de fato ela é excludente, nós não conseguimos devolver a normalidade e nem dar uma outra oportunidade normalmente a esses apenados. Eu falo do futuro do Rio Grande do Sul. O futuro do Rio Grande do Sul, na sua ampla maioria, hoje está preso. Obrigado, candidato. Candidato Cláudio Montanelli, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Pois não, em primeiro lugar, eu entendo que o nosso sistema carcerário, ele praticamente não existe, ele está sucateado. Nós colocamos detentos para lá em condições piores que muitos animais. Nós não podemos pensar numa sociedade enquanto nós não pensarmos que o detento é um ser humano que encontra-se cumprindo pena. E nós vivemos num país onde não existe a pena de morte, onde não existe a prisão perpétua. Então, nós precisamos ser inteligentes. Esse pessoal vai sair dos presídios, eles vão cumprir a pena e vão voltar para a sociedade.
E, infelizmente, no modelo atual, cerca de 85% que cumprem as suas penas vão para a sociedade e retornam com outros delitos para o presídio. Isso deveria chocar aquelas pessoas que têm a obrigação de gerir a segurança no nosso país e no nosso Estado. Eu defendo as APACs, que é uma associação de proteção aos condenados. Existem hoje, em Minas Gerais, existem cerca de 100 presídios nesse modelo. E o que é essa APAC? E o governo do Estado constrói o presídio e ela administra numa co-administração com os detentos, fazendo com que o custo de um detento caia para cerca de 25% do que ele custa hoje, fazendo com que ele estude, fazendo com que ele trabalhe, fazendo com que ele tenha um mínimo de condições de voltar para a sociedade e poder ter uma vida normal. Nesse sistema carcerário atual, ele é condenado e ele é condenado durante o cumprimento da pena. Nesse sistema novo que eu defendo, e não é eu, existem, Minas Gerais hoje capitania o país, tem vários países que adotam esse tipo de sistema. Por quê? Porque cerca de 8,5% apenas retornam para os presídios. O restante fica na sociedade. É isso que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Nós precisamos pensar que o cara que está cumprindo pena lá, ele é um ser humano igual a qualquer um que está aqui, que errou e que está cumprindo a pena. Nós precisamos pensar numa maneira dele voltar para lá e poder ser integrado na sociedade. E, para isso, dependemos de políticas públicas. Existe, inclusive, deputado Catarina, uma promessa do governador de construir um presídio aqui em Pelotas nesses moldes. Que, se por acaso eu me eleger, cobrarei duramente isso. Eu não vejo um presídio como uma caixa de colocar condenado. E eles vão para lá, cumprem a pena e voltam e cometem outros delitos e voltam para lá de novo. E nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo nada. Não, estamos vendo sim. Quem tem obrigação de gerir, tem obrigação de entender. Obrigado, candidato. Obrigado. Candidato Diego Lemos Superação, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Amigos e amigas, eu entendo, que nem o amigo aí, o colega, falou, é o seguinte, o apenado, ele é um pai de família, muitas vezes é um pai de família, e muitas vezes ele sai de lá, e boa parte deles, os presídios estão lotados justamente por isso, por falta de oportunidade de emprego. Como ele vai conseguir sustentar a sua família, muitas vezes? Ele sai de lá, nenhuma empresa quer contratar, é difícil. Então, temos que criar oficinas profissionalizantes mais dentro do presídio, essa é a minha opinião, para que quando ele saia de lá, ele tenha a oportunidade de trabalhar, motivado, para poder dar uma qualidade de vida para a sua família. Porque ele está lá dentro, eles são tratados que nem animais. É um crime ver eles presos dentro de celas, por exemplo, é uma cela para 40, tem 200. É horrível, é sobre-humano tratar um ser humano assim. A gente não pode esquecer que lá são pessoas que vão estar lá hoje, mas amanhã eles vão voltar. Como um amigo mesmo falou, o Catarina ali, é o nosso futuro. Mais da metade da população, se tu parar para analisar hoje, boa parte, estão apenados. Então nós temos que apostar em quê? Em profissionalizar eles lá dentro, socializar eles para que eles saiam lá de dentro do presídio e vão trabalhar, não voltar para o mundo do crime. E, além disso, a gente tem que buscar empresas, entradas mais de empresas para dentro do município. A gente vê as empresas passando por uma cidade de Pelotas e não ficando. Nós temos que abrir espaço para criar mais oportunidades de emprego em geral. E que nem eu tinha falado antes para os amigos aí, eu acredito muito na prevenir. Temos que prevenir. Tu prevenindo, investindo no esporte, investindo na educação, com palestras públicas, educando, tu vai conseguir evitar o número de pessoas presas. Tem 1 minuto, candidato. Tu fazendo isso, tu vai ter pessoas criando oportunidade de emprego, tu vai ter apenados trabalhando quando eles saem de lá. Eu entendo dessa maneira. Eu entendo que fazer política é fazer política para todos. Não basta simplesmente ir lá, prender o apenado e deixar ele ser tratado que nem animal. Esse é meu entendimento. Eu, se eleito, juntamente com os colegas deputados estaduais, vamos cobrar do nosso governo a eficácia para isso. Obrigado, candidato.
Candidata Iá Sandrali, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Queria antes agradecer ao professor por ter anunciado a candidata, já que eu sou a única mulher aqui presente. Voltando para a questão da sociedade brasileira, que é majoritariamente negra, embora, na maioria das vezes, não é visibilizada as condições com que essa sociedade, com que essa população vive. No Rio Grande do Sul, nós somos 20% população negra. Nos presídios, somos 65%. Algo não está batendo aí. Em média, 80% dos presos, das pessoas que estão presas, são por tráfico de droga. Também não está batendo. Alguma coisa está errada, porque se isso fosse a resposta para a realidade, nós não teríamos o problema da drogadição dizimando tudo e todos. As mulheres, também, 80% por tráfico. E nós sabemos que as mulheres, quando são presas, uma família inteira é presa, uma família inteira é destruída. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, na questão de trabalho e na questão das APACs, é preciso pensar quem serão as pessoas escolhidas para estarem nessas APACs, para estarem usufruindo desses benefícios. Nós sabemos que não será os presos, nem as presas negras, não serão, nem serão as presas e os presos que são afro-religiosos. Nós sabemos que não serão os nossos jovens negros. Porque numa sociedade como a nossa, que não traz no centro da sua discussão o racismo, certamente não será as APACs que vai resolver o problema da ressocialização. Porque serão jovens, mulheres e homens escolhidos para estarem nessas APACs. Assim como funciona todo o sistema brasileiro. Há escolhas de quem morre e há escolhas de quem mata. Então, acho que isso tem que ser visto. Da mesma questão são os presídios regionais, são os presídios nos municípios. Assim como nós temos escola, assim como nós temos igreja. Seu tempo, candidata. Obrigado. Candidato Jurandir Silva, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Obrigado, professor, pela pergunta. Eu vou fazer referência a alguns dados do sistema carcerário brasileiro, porque são muito parecidos com os dados que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, inclusive os dados do nosso presídio regional de Pelotas. Nós temos já a terceira maior população carcerária brasileira, são 726 mil pessoas detidas no Brasil, 40% destes são presos provisórios, mais da metade, 52%, tem entre 18 e 29 anos, 64% são pessoas negras, como já fez referência aqui a minha companheira Sandrali Bueno. Nós temos 368 mil vagas nos presídios brasileiros para 726 mil pessoas detidas, reforçando o dado apresentado pelo professor. Eu até acho interessante, muito bom, que aqui, quando a gente está discutindo o sistema carcerário, ninguém aqui me parece que vai defender, como se defende das portas da universidade para fora, que tem que colocar uma bomba lá dentro, que bandido bom é bandido morto. Estou muito feliz que, nesse debate, essas posições não se apresentem. Ficaria extremamente feliz que todos e todas nós aqui saiamos reproduzindo das portas da universidade para fora exatamente as ideias que nós estamos apresentando aqui nesse debate. 11% das pessoas detidas estão detidas por homicídios, 28% por tráfico de drogas, 37% somando roubos e furtos. Entre as mulheres, 62% por tráfico de drogas. Entre os homens,
26% por tráfico de drogas. Ou seja, entre as mulheres é mais forte ainda o peso da prisão em virtude de uma política absolutamente equivocada de guerra às drogas, que é a política implementada historicamente pelo Estado brasileiro. E é necessário se posicionar aqui contrário à política de guerra às drogas, que é a política vigente no Brasil, que é a política que encarcera em massa a população negra especialmente e que não resolve em absolutamente nada os problemas de segurança pública que a gente enfrenta cotidianamente, conjunto da população. Como alternativas, professor, primeiro acho que é muito importante a gente dizer, num momento como esse de debate, o que se costuma fazer muitas vezes é dizer assim, olha, vota em mim que eu resolvo tudo, é tudo muito fácil, a receita de bolo é essa aqui. Não tem resposta fácil para nenhum problema de segurança pública e não tem receita de bolo. Na nossa opinião, quem estiver dizendo isso vai estar faltando com a verdade. Nós precisamos relacionar os problemas da segurança pública com os problemas das desigualdades sociais e discutir francamente com a sociedade a possibilidade da gente ter políticas públicas que façam avançar a possibilidade de ressocialização das pessoas que saem dos presídios, que hoje são controlados pelas facções criminosas. Obrigado, candidato. Obrigado. Candidato Marcos Cunha, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Sempre que eu vou pensar sobre esse tema, me vêm as palavras da Darcy Ribeiro na década de 90. Se nós não construirmos CIEPs, escolas de turno integral, em 20 anos vão ter que construir presídios. Brizola construiu 508 CIEPs no Rio de Janeiro e foi atacado por todos porque era uma escola cara. E Darcy Ribeiro dizia, caro vai ser construir presídio daqui a 20 anos se não construírem CIEPs. Hoje parece que é quase um consenso que a escola de turno integral, que nós propusemos lá, que o PDT propôs na década de 90, é consenso que é o caminho para educar nossas crianças, alimentar bem as nossas crianças, dar ensino para nossas crianças, para conseguir ter aula de reforço, para conseguir ter cultura, para conseguir ter lazer, para conseguir ter educação. Mas, se temos que pensar em presídios, e parece que é isso que nos cabe agora, depois de não termos feito, há 20 anos atrás, aquilo que deveríamos ter feito, não temos elegido Brizola naquele momento, em 89, agora nós temos que dar conta de construir presídio. Mas vamos olhar os modelos. Nós temos, no estado do Rio Grande do Sul, um presídio modelo, construído pelo nosso candidato a governador, Jairo Jorge, que construiu um presídio nos moldes daquilo que nós entendemos que é o presídio ideal. Um presídio que educa, tem escola, um presídio onde o presidiário trabalhe, um presídio onde não tenham as facções o domínio do presídio, um presídio que não tenha superlotação, que não tenha uso de celulares, que tenha saúde, que o presidiário não reincida, não volte a delinquir. O índice mais baixo que nós temos no Rio Grande do Sul de reincidência é no presídio de Canoas, feito nesses moldes por Jairo Jorge. Quem sabe a gente aproveita a oportunidade, nessa matéria, de levar adiante um projeto vitorioso. 25% de reincidência, quando a média é 70% de reincidência. Existe um modelo a ser seguido. Jairo Jorge teve a coragem de fazer em Canoas um presídio modelo que deve servir para que todos nós possamos refletir daquilo que deveria ser feito. Mas sempre salientando, né? Para evitar isso, nós temos que fazer escolas de turno integral para que todas as nossas crianças sejam acolhidas e a gente não precisa estar aqui de novo falando em construção de presídio, que é muito triste. Obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Nicolas Duprá, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Não existe solução fácil para problema difícil. Eu fico bastante feliz, admito, de que, por enquanto, todos os candidatos aqui tenham apresentado uma mesma linha de raciocínio, né, como o próprio Jurandir falou. Isso é muito feliz, porque o que eu costumo ouvir na rua é justamente que bandido bom é bandido morto,
né? E, inclusive, ouço de apoiadores, né? de alguns desses candidatos, o que me coloca numa posição meio estranha, né? Como que se defende aqui, dentro dos muros da universidade, uma posição, mas que fora da universidade diz que o bandido bom é o bandido morto, que é vagabundo, e a gente tem que fazer essa denúncia. Eu acho que, como eu sou um candidato de resistência mesmo, né? Um candidato jovem, né? Um candidato LGBT, então acho que cabe a mim, nesse momento, fazer essas denúncias, né? Não é surpresa, os nossos presídios estão com 43% acima da sua capacidade, né? E eu quero trazer uma reflexão. Nos Estados Unidos, quando o álcool foi criminalizado, né, e o governo adotou uma posição de caça às bruxas, às comunidades, né, que utilizavam o álcool, isso só piorou a situação do governo, só agravou, criando uma das maiores máfias da história. O que o Rio Grande do Sul está fazendo agora é justamente isso. O Rio Grande do Sul não prestou atenção, né, na hora de construir seus presídios, criando presídios dominados, como é o caso do Presídio Central, por facções criminosas. São alas inteiras dominadas por facções criminosas. E é isso que eles querem que continuem assim, evidentemente, né, os grandes traficantes. Temos também que debater com seriedade a política das drogas. Por favor, não vamos ficar com hipocrisia. A gente sabe que isso não está levando a nada. A guerra às drogas só piorou a situação. E eu tenho isso muito claro, que no parlamento brasileiro há sim políticos sustentados pelos traficantes para que não se debata isso com seriedade. E um dos poucos partidos que faz isso é o PSOL. Né? Então, como o candidato mesmo falou, Jurandir, sobre a importância de se debater isso, e a rede também tem esse compromisso. Né? Então, eu trago como candidato essa questão, o debate da política às drogas, e recentemente, em 2017, tem que trazer isso para vocês também, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária desregulamentou, o senhor deve saber isso, uma série de questões que me deixam muito preocupados, porque significa que o Estado do Rio Grande do Sul, mesmo tendo essa quantidade de problema no que tange às penitenciárias, não quer enxergar isso de uma forma diferente. Né? Tirou o direito à educação dos estudantes para construir presídios, vocês sabiam disso? Agora, para construir, não precisa mais ter aula dentro dos presídios. Eu quero ter uma posição diferente. Obrigado, candidato. Candidato Rafael Amaral, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Na nossa equipe, nós temos o coronel Júlio César, que foi comandante de 8 unidades da Brigada Militar, nós temos o doutor Raimundo Ferreira, que é doutor em educação, nós temos a ex-secretária de Educação de Pelota, Marilúcia, nós temos a Márcia, professora da rede municipal, nós temos a Fabiane, que é professora do Instituto Federal, tenho eu como mestre em educação e doutorando em educação. Então eu defendo realmente, na Assembleia nós vamos defender isso, a educação como política pública de segurança. Então defendo e defenderei isso exatamente na Assembleia. E a gente conversa muito, porque nós estamos nesse momento aqui discutindo a construção de presídios. E quando nós estamos discutindo isso, na verdade, deixou de discutir lá atrás a construção de escolas. E quando se fala em escola em turno integral de verdade, né, Marcos? Não integral da mesma coisa, ou do mais do mesmo. Pois a escola ela não se encontra conectada com a realidade dessa nova geração, a geração tecnológica, que muitas vezes aprende a educação na palma da mão. Nós temos uma visão que apenas em Pelotas, o presídio, eu tive por 3 vezes doutor no Presídio Regional de Pelotas, no governo anterior. Hoje os dados que nós fomos levantados eram 380 capacidade carcerária, chega de 1.100. Nenhum ser humano pode entrar dentro de um presídio, numa situação dessa, e conseguir sair bem. Existe um projeto do governo federal chamado Alvorada, com recursos, que hoje não foi ainda alcançado, ou foi feito um projeto para buscar esses recursos, para capacitar a mão de obra carcerária. Existem os 2 preconceitos, o preconceito de quem está preso e o preconceito de quem sai da cadeia. E da minha realidade, de onde eu venho, e convivo com eles, amigos que tiveram que puxar a cana, como se falam, e quando pede emprego no mercado de trabalho, quando puxa a ficha, não tem nenhuma condição de ser empregado, pois existe um grande preconceito contra aquele que foi. E quando vem, tu falou agora sobre bandido bom, bandido morto, é muito importante, o cara que fala isso, ele não tem uma visão mais conectada com a realidade.
Eu conheço uma realidade de meninos de 5, 6 anos de idade que é usado como aviãozinho do tráfico aqui em Pelotas. 5, 6 anos de idade, onde a mãe é usuária, o pai está morto ou está preso, e essa criança é meio criada por todo mundo. Se tu conseguires investir na educação libertadora, se tu conseguires dar oportunidade, eu tenho certeza que em breve não vai precisar de presídio. Obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Ricardo Santos, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Obrigado, professor, pela pergunta. Eu quero me reportar da seguinte forma. Preocupante a situação, aqui citado por todos os meus colegas candidatos, a comunidade carcerária. Vejam só, comunidade carcerária, como alguns citaram aqui, o Jurandir, é colocado dentro do presídio, lá muitas vezes esquecido. Só que não esqueçam, por trás dessa comunidade carcerária, desse pai que foi preso, tem uma família, Rafael. Tem filhos, Tauanei, que é conselheiro tutelar, tem crianças, e essas crianças também se tornam presas. Também se tornam presas. Por quê? Porque a sociedade, o Estado não tem um olhar de uma assistência, uma política pública voltada para essas famílias, deputado Catarina. Isso é muito preocupante. Eu pude acompanhar na comunidade em que eu moro, que é a periferia da cidade, eu moro na periferia, ver um pai que foi preso e os filhos, a mulher passou a traficar para sustentar os filhos. Esta mulher também foi presa. E os filhos recolhidos pelo conselho tutelar. Então, isso é preocupante, é muito preocupante. Tem que se pensar assim, Nicolas, políticas públicas voltadas para essa comunidade. Muitos me conhecem na região sul, por ser o vereador da saúde, discutir saúde, né, deputado Catarina, enquanto estive na Câmara. A saúde dessa comunidade carcerária, a saúde psicológica, a saúde física, né? Hoje, o posto médico do PRP era mantido, até pouco tempo, não pelo município, numa parceria, pelo município. Então, muitas doenças estão lá dentro do presídio. DSTs, tuberculose, tantas outras, saem de lá para a sociedade. Então, prevenção em todos os sentidos. Então, é preocupante essa situação, é lamentável de ver, porque nós sabemos apontar, sabemos marcar essa comunidade carcerária. Marcar, como gado. Marcamos eles. Rafael, como tu bem falou, marcamos eles. Quando saem de lá, o emprego fica difícil. A sociedade olha com outros olhos. E o Estado tem essa responsabilidade. Não só está acabando o meu tempo, mas a comunidade carcerária, mas os agentes penitenciários, que muitas vezes adoecem psicologicamente pela situação em que vivem, de ver muitos apenados sem ter o que fazer por aquela população. Pena que acabou meu tempo. Obrigado, candidato. Candidato Tauan Vasney, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Alô, agora deu. Eu quero trazer um dado do Cored, o livro é de 2015, mas os dados são de 2014. 4 anos, então, infelizmente, aumentou esses números. A superlotação dos presídios do Rio Grande do Sul, em 2014, estava em 32%. Da Zona Sul, 90%, os 5 presídios. E só em Pelotas estava em mais de 100%. Então, hoje os presídios, principalmente da nossa região, que o índice de superlotação está muito alto, ele não consegue cumprir o papel básico de ressocialização. A gente acaba entrando aqui, todo mundo, né? Ainda bem, que nem os colegas falaram, a gente está se afunilando para a mesma seara, mas como o presídio não consegue cumprir o papel básico da ressocialização, isso se torna um ciclo, porque o indivíduo vai, entra e sai pior ainda. E sai pior ainda, desculpa que me deu um branco. E sai pior ainda justamente por não ter essa estrutura, não ter essa capacidade. Por isso, mais uma vez, eu quero reforçar a questão da prevenção.
Um adolescente, quando ele comete uma... Não é crime. O adolescente, quando ele comete uma infração, o menor infrator, ele vai para a fase. Dentro da fase, ele pede para ir para o presídio, quando ele está cumprindo uma medida socioeducativa, que é onde mais ou menos a gente consegue realmente mantê-los lá. Então, de lá, eles conseguem, eles querem ir para o presídio. Por que eu reforço a prevenção? Porque, mais uma vez, a gente consegue enxergar que na base não está tendo um resultado. Então, com base nisso, eu defendo um presídio regional para a nossa região aqui, que fique longe da sociedade, da comunidade, longe das antenas telefônicas, e que tenha um espaço e condições para que os presidiários possam desenvolver um trabalho e se capacitar para poder voltar para a sociedade com uma ressocialização e com condições de trabalho, a fim da gente sair, fugir um pouco desse ciclo, e que nem comentaram aqui também, não viver, né, do que é entre o pai e entre o filho, o pai não teve condições de ressocializar, vai a mãe também, porque isso é uma realidade. O Ricardinho disse, no Conselho Tutelar a gente vê coisas horríveis. Então, isso é tudo um ciclo que a gente tem que tentar trabalhar mais uma vez na raiz do problema. Obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Viana, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Eu vou continuar com o crime deve ser analisado como um fenômeno completo, da mesma forma que o homem deve ser analisado, né, como um ser completo, com todos os seus problemas, enfim, que o levam muitas vezes, né, então, a cometer o crime. Nós temos hoje um grande problema nos presídios, que é o tratamento igualitário, praticamente, né, nas mesmas condições, convivendo juntos, os presos do regime fechado, os presos, né, do regime semiaberto e os presos temporários, né, sendo que esses, né, últimos, os dois últimos, aliás, acabam sendo a comunicação daqueles que muitas vezes são os chefes das facções, né, porque sabemos que hoje o crime sai, maior produção de crime está dentro dos próprios presídios. Então, vou novamente dizer que é preciso haver políticas de capacitação dos agentes públicos em coordenação, SUSEP, Polícia Civil e Polícia Militar, também com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, para que nós possamos dar mais condições de trabalho, né, capacitação permanente, para que esses agentes possam entender melhor o fato, né, o fato crime, entender melhor a pessoa, o ser humano, para poder, então, fazer também, né, um tratamento melhor do ambiente em que estão vivendo. Sem que haja política capaz de fazer com que se separe esses 3, pelo menos, né, tipos de presos, né, nós continuaremos com o mesmo problema. Além disso, é lógico que todos os programas possíveis de reinserção, e nós hoje temos em Pelotas, né, o exemplo de reinserção de apenados com o programa de mão de obra prisional do SUS, que já foi falado na construção, na reforma de postos de saúde, e temos também o programa Segunda Chance, do Pacto Pelotas pela Paz, também o programa de reinserção de apenados, que faz com que haja uma possibilidade melhor e haja efetivamente uma reinserção de pessoas, seres integrais como nós. É preciso também que nós enxerguemos essas pessoas, né, da mesma forma que nós nos enxergamos, porque o crime está aí. Obrigado, candidato. Obrigado. Vamos, então, a mais um intervalo, nosso último intervalo. Na sequência, retornaremos com o último bloco do primeiro debate entre os candidatos a deputado estadual de Pelotas. Para poder
Não, vai ter. Eu vou precisar também.